Diz a palavra do Senhor aqui em Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, começando no versículo 46. E foram para Jericó, e quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. Bartimeu, às vezes a gente pensa que Bartimeu era o nome dele. Não. Bartimeu, em hebraico, quer dizer filho de Timeu. A própria palavra traduz filho de Timeu. Então, o que nós temos aqui? Um cego que não era conhecido, um deficiente visual, esmoler, que na cidade de Jericó não era conhecido a não ser como o filho de Timeu que é cego. Era isso. Era o filho de Timeu que é cego. E ele esmolava. Então ele já tinha uma idade adulta, não vivia mais na dependência do pai, mas a única maneira que ele conseguiu de ter algum sustento era através de esmolas, esmolando, pedindo, sentado à beira do caminho. A figura, nada do que está escrito na palavra está escrito por acaso. Sentado à beira do caminho também quer dizer que ele estava à margem. À margem. Era uma pessoa que se sentia totalmente miserável. Miserável. Não era conhecido com o seu próprio nome, ninguém o conhecia, estava à margem da sociedade, numa situação de miséria, esmolando. Vamos continuar. Versículo 47. E, ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele gritou uma vez, ele gritou duas vezes, ele gritou três vezes, porque ele só ouvia o barulho. Ele, ouvindo o barulho, perguntou: que barulho é esse na cidade? Aí disseram para ele: é porque Jesus está passando. Ele não sabia em que direção ir e não tinha quem o ajudasse. O único recurso dele era gritar, e ele gritou a toda força. Ele gritou até não poder mais. Ele gritou até irritar as pessoas. E as pessoas que passavam perto dele falavam: não, que gritaria é essa? Para com isso. E ele aí que ele gritava mais: Jesus, filho de Davi. A expressão Jesus, filho de Davi, quer dizer Jesus, Messias prometido. Eu creio. Ele, em outras palavras, estava dizendo isso: Jesus, Messias prometido, tem misericórdia de mim. Aqui no versículo 49 é muito interessante o que se lê. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Versículo 50 diz: lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Interessante, a figura é o seguinte: ele tinha uma capa, e esta capa, que ele usava a capa para estender no chão, para as pessoas jogarem moeda em cima da capa, era uma capa suja. Ela era símbolo da necessidade e da miséria dele, era símbolo
da doença, não é? Da deficiência dele, esta capa, e também era a única riqueza que ele tinha. Ela era o símbolo da miséria e ele se apegava àquela capa, porque aquela capa era tudo, era a riqueza dele, era o que ele possuía. Era com a capa que ele pedia esmola, era com a capa que ele se cobria do frio, era com a capa que ele talvez limpasse o rosto. A capa era tudo o que ele possuía. Mas a Bíblia diz que quando Jesus o chama, ele joga de si a capa. Ele lança, ele deixa essa capa. Isto é uma figura muito importante para mim e para você, porque às vezes continuamos numa deficiência ou numa enfermidade porque gostamos de ficar ali. Porque de alguma maneira aquilo ali nos protege, entre aspas. Porque de alguma maneira aquilo ali nos desculpa, entre aspas, não é? Me dá uma certa zona de conforto, mesmo sendo símbolo de miséria. A capa também pode representar religiosidade. Muitas vezes é a religiosidade que me impede de alcançar graça maior de Deus. Porque através da religiosidade eu não sigo o caminho certo que é Jesus Cristo. Estou buscando atalhos aqui e ali. Lançar de si a capa quer dizer, eu creio que só em Jesus Ele é a minha riqueza, Ele é a minha força, é através dele que eu vou alcançar a cura. Jesus Cristo, não vou por um atalho, eu vou por Jesus Cristo. Isso é o que é lançar a capa. Jogar fora conceito, preconceito, ideias, crenças erradas, jogar fora. Eu quero só ver Jesus na minha frente. Foi isso que ele fez. E a palavra de Deus nos diz o seguinte: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes que não sabes. A palavra de Deus também diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Há sempre uma capa que se deve deixar. Se você quer alcançar uma graça de Deus, por favor, jogue fora as capas que impedem a gente de prosseguir. A capa do preconceito, a capa das crenças erradas. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. A capa da religiosidade. A capa do comodismo, do se acomodar numa situação ruim. Jogue fora essas capas. Pois bem, ele correu até Jesus. Jesus pergunta a ele, versículo 51, o que queres que eu te faça? E ele respondeu, mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e foi embora. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz, imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Realmente ele jogou a capa fora e seguiu a Jesus com uma vida nova. Ele foi um dos discípulos de Jesus. Ele foi que revolucionou ali, grande parte de toda aquela situação
quando Jesus veio implantar o evangelho do reino de Deus. Jogue a capa fora. Jesus tem mais para você.